continuando com nossas palestras, tá? Vou chamar o Dr. Spencer. É um prazer enorme, principalmente para mim, doutor, estar aqui, porque exatamente há 29 anos atrás eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com ele e a partir disso aí me apaixonei por esse bicho, tá? Então eu quero chamar o Dr. Spencer, que veio nos abrilhantar aqui no nosso evento. Caramba, depois de 29 anos? Oi, pessoal. Eu tenho a maior dificuldade com esse negócio aqui, porque eu descendo de italianos, e eu fico mexendo com as mãos aqui, e hoje eu estou com uma mão ocupada com um negócio para projetar, e o outro para segurar, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, vou tentar dar um jeito. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a presença de todos, e é uma satisfação muito grande realmente estar aqui com vocês, sobretudo de ver um slide desse tipo já rodando há uns dias atrás, onde um evento em Franca está com as vagas esgotadas. Isso é extremamente gratificante para nós todos e gostaria de cumprimentá-lo por esse evento, por essa postura, pela missão para participar desse evento, promovendo e esgotando isso aqui. Então nós estamos falando agora e crescendo em conjunto, né? Em conjunto, e vamos para frente com esse tipo de coisa. Bom, me passaram uma missão aqui que eu fiquei complicado. Me falaram para falar de genética de abelhas sem ferrão. E aí eu falei, poxa, que bicho é esse, né? Que bicho é esse? O que tem nessa genética realmente? Bom, aí o meu endereço, eu tenho esse nome complicado aqui e tal, e eu brinco muito com o meu nome, né? Porque ele faz parte do conjunto de variabilidades que todo mundo me conhece por esse nome, né? E, na verdade, é um nome que parece inglês, né? E aí eu fiquei imaginando, quando meu pai foi me registrar, ele muito metido, chegou lá no cartório, eu falo, eu quero que esse meu filho se chame Ademilson Spencer, né? Que nome, né? O cara olhou bem para ele assim e escreveu do jeito que ele ouviu. Então veja, eu sou um dos poucos Spencer que tem no mundo que começa com E, né? Porque eu sou caipira de Pirajuí. Pirajuí, quem não conhece, é uma cidade ali no eixo Bauru Lins, é um nome indígena, pira, peixe, ju, amarelo, e rio do peixe dourado. Então eu nasci num lugar ecologicamente importante, que é uma cidade chamada Rio do Peixe Dourado. Bom, então eu sou o Spencer, e todo mundo, meus amigos, me chamam de Spencer, e vocês também. Ninguém me conhece pelo primeiro nome, a não sei minha mãe, que já faleceu. Bom, e aí me passaram essa triste missão de tentar contar para vocês um pouco da genética. E um pouco da genética, além dessa variabilidade do meu nome, ela passa por um olhar curioso, que é o olhar da observação. Então, quando você está sentado aí, e está posicionado de diferentes formas, cruzando o braço e a perna e tal, e olhando para o sujeito que está aqui na frente, você se depara com traços da visualização fenotípica, que é a imagem dele, e você olha, você vê um cara alto, cabelos brancos, a barriga já com o perímetro cada vez mais aumentado, 1,85 m de altura, orelhudo, narigudo e calço 39, né? Gozado, que variabilidade é essa, né? E como que eu detecto essa variabilidade na população? Como que eu olho para esse cenário? E esse cenário, basta você olhar para as pessoas, você vê que cada um de nós tem uma formatação diferente para trás, de olhares, de tipo de boca, de cor do cabelo, de formato dos olhos e tal, que é uma característica muito própria de cada um de nós, que é uma característica que o pessoal diz genética.
genética dentro da mesma espécie. E quando eu olho para isso, eu estou falando no mundo da variabilidade. E o mundo da variabilidade é uma coisa simples de ser detectada. Então, se nós pegarmos um exemplo qualquer e fizermos uma brincadeira, é fácil da gente detectar essa variabilidade muito simples. Então, vamos brincar um pouco. Vamos brincar o seguinte. Vocês estão todos sentados, confortavelmente, cada um com a perna cruzada de um jeito, o braço cruzado de outro, confortavelmente instalado, ouvindo uma conferência ou se preparando para ouvir uma conferência. E eu quero brincar com vocês do seguinte aspecto. Retire momentaneamente o que vocês têm no colo e eu vou pedir, quando eu contar 1, 2, 3, para vocês cruzarem rapidamente os braços e as pernas. Rapidamente. Então se prepare um pouco para isso e vamos ver como que fica essa brincadeira. Então preste atenção no sinal. A hora que chegar no 3, vocês cruzem o braço e as pernas rapidamente. 1, 2, 3, já! Olhem para vocês como vocês estão com os braços cruzados, cada um de vocês, e as pernas cruzadas. Tem sujeito que está com a perna cruzada aberta, como esse cara aqui, bonito aqui na frente, o Raoni com a perna direita em cima da esquerda, o outro na outra posição. Muito bem. A hora que eu contar de volta, 1, 2, 3, vocês imediatamente invertam essa posição que você está. 1, 2, 3, rápido, rápido! Vocês estão rindo do quê? De bobo? Que vocês cruzaram e na hora de descruzar, vocês não conseguiram fazer isso? E quando vocês não conseguem, o que você faz? Você morre de rir. Então, isso é a variabilidade que ela é geneticamente controlada e tem pelo menos 7 posições diferentes de cruzar o braço. Então, quando eu cruzo o braço rapidamente, o que eu faço? Eu coloco essa mão debaixo da axila esquerda e ponho isso daqui à esquerda no antebraço direito. E cruzo a perna direita em cima da esquerda, fechada, não aberta como ele. E quando eu tento inverter isso, eu fico indeciso. Eu fico indeciso e aí eu falo, não consigo. Não é que não consigo. Meus genes estão dizendo que a posição mais confortável para essa situação é eu me sentar e fazer dessa forma. Bom, e quando eu faço isso e vejo essa variabilidade enorme que tem por aí afora, eu vejo um cenário de pessoas como esse aqui e tal. E eu pergunto para você, aonde estão essas informações? Aonde estão essas informações guardadas na espécie humana, ou em algum inseto, ou em qualquer organismo vivo? Elas estão em estruturas chamadas de cromossomos, que estão no interior do núcleo das células, que todos nós temos, e nós temos uma série de cromossomos que é conhecido como o cariótipo humano, por exemplo, que são um conjunto de estruturas gênicas, cromossômicas, que armazenam toda a informação genética e que tem componentes que variados. 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, e aí quando você conta tudo isso, você tem 22 pares de cromossomos autossômicos e 2 pares sexuais, integralizando 23 pares. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos 46 cromossomos. 46 cromossomos. E que todo mundo tem esses cromossomos iguais aqui. E quando eu tenho um lote masculino, eu tenho um cromossomo X, que eu herdo da minha mãe, e um Y, que eu herdo do meu pai. Então, vejo. E essa herança que o Raoni falou é
diploide. Ela tem 2 conjuntos de genes nos cromossomos diferentes aqui, e nesses cromossomos pareados aqui estão todas as informações genéticas que levam ao aparecimento de alterações a mais sutis como essa. Então, um dos exemplos que foi a semana anterior, onde um portador que recebe, ao invés de 2 cromossomos 21 aqui, recebe um terceiro cromossomo 21, ele tem uma alteração conhecida como síndrome de Down. Então, o que é uma síndrome de Down? É uma trissomia, 3 cromossomos, do tipo 21. Tá certo? E toda essa informação genética leva ao aparecimento de crianças normais, como essa daqui, né? E crianças e toda essa informação genética, então, ela está contida nos cromossomas, e nos cromossomas estão enfileirados moléculas de DNA de um ácido ribonucleico que codifica a informação genética através de seus pares de bases. Então, e quando você olha para esse conjunto de genes que estão nesses cromossomos, que tem braços, tem centrômeros, braços menores, braços maiores e tal, e uma estrutura genética como essa daqui, codificando toda a informação nos seres vivos, você tem que, quando você olha para esse número de genes aqui, de uma maneira geral, e mapeia isso, a espécie humana tem ao redor de 25 mil genes. 25 mil genes, que é o genoma, que nós chamamos de genoma humano, e que dá toda a informação genética possível. Bom, e aí, o porquê que eu estou falando isso? Porque, de uma forma geral, as abelhas também têm o genoma, também têm os cromossomas, também têm as alterações que ocorrem nas abelhas, que são de fundo genético. Então, a estrutura genética, ela está contida nas bases do DNA, que é a base da toda a vida que existe na Terra. Todos os micro-organismos, tudo que é ser vivo, as plantas vegetais, o homem e tal, tem codificação genética, uma estrutura genética que passa a informação das nossas características. Então, é assim que funciona esse tipo de evento. E aí você tem, eventualmente, alterações que ocorrem nessas fitas de DNA, ou nessas cadeias de DNA, dando as mutações ou alterações desse tipo, né? Que são mutantes, são formas mutantes, como alterações da polidactilia, número de dedos em pessoas importantes, e as mutações não escolhem sexo, não escolhem raça, não escolhem nível econômico, não escolhem nada. Elas acontecem simplesmente dessa forma, dando uma marca registrada nas pessoas. Muito bem, quando você olha algumas alterações, você tem uma polidactilia, por exemplo, que ao olhar rapidamente você fala, ué, que está esquisito. Está esquisito por quê? Porque, na verdade, você está vendo a mão com 6 dedos e não com 5, que é uma alteração genética da polidactilia, que aumenta a frequência desse marcador. Essa, por exemplo, tem um dedo a mais também, a dactilia aqui menor e tal, e assim por diante. Bom, uma outra coisa curiosa da variabilidade, só para vocês terem ideia, a variabilidade, como vocês olharam, basta se olhar. Basta você se olhar e olhar o mundo. O mundo não tem nada igual. Tudo é diferente. E essa diferente é que é a variabilidade genética que existe por aí. E isso é o que dá a beleza. A gente só tem os iguais, os clones, os gêmeos idênticos e tal, mas de uma maneira geral, você tem a variabilidade. E essa variabilidade, ela está contida nesses 25 mil genes que nós temos armazenados ali, essa informação genética, e que ela me propicia a ter algumas vantagens e deficiências em relação aos outros.
Por exemplo, tem pessoa que joga muito bem futebol, como o Neymar, e tem pessoa que é um perna de pau, como o centroavante do Palmeiras. Bom, e assim por diante. E tem testes rápidos que você detecta, embora sim tenha alterações normais, às vezes você não é normal, mas tem formas de ver as coisas diferentes. Nem todo mundo tem o cabelo do mesmo tipo, nem todo mundo tem o lábio do mesmo tipo, nem todo mundo tem a mesma altura, e nem todo mundo enxerga igual. E quando não enxerga igual, eu olho e falo assim, algumas pessoas gostam mais de alguma cor do que de outra. Por que será que os japoneses adoram o verde? E os ocidentais adoram o azul. Então, quando você pergunta para as pessoas no mundo ocidental que cor que você gosta mais, ele diz azul. Quase a totalidade. E os japoneses, o verde. Isso é um acaso? Não. Isso é condicionado geneticamente. Porque os japoneses têm genes receptores para a cor verde e os ocidentais para o azul, em maior quantidade. Então isso é fácil de perceber. Se é fácil de perceber essas interações de cores, se eu tiver um teste padrão de cores, onde eu tenho implicado as cores básicas entre elas, eu posso ter percepções diferentes desses substratos ou dessas cores. Muito bem. Então, um doutor chamado Shinobu Ishihara, professor emérito da Universidade de Tóquio, ele criou um teste de percepção para as cores, onde tem 365 pranchas diferentes, se você usar na oftalmologia, para detectar as cores que você está percebendo. Então veja que coisa interessante. Olha. O Shinobu Ishihara faz isso, aí ele mostra um teste assim. Que cor? Que número vocês estão percebendo? Que cor? Que número vocês estão percebendo? 12. Todo mundo está percebendo? 12? Nenhum está percebendo 8, por exemplo? Não. Muito bem. E aqui agora? Tem alguém percebendo um 3 aqui? Não tem? Pois é, está tudo bom de cor. Aqui? E aqui? Pois é. E tem algumas pessoas como eu, que enxergam nitidamente um 12 aqui e um 18 aqui. Por quê? Porque o meu padrão de visualização de cores vermelhas e com nuances avermelhados e esverdeados me levam a ver um 8 nitidamente aqui. Então, isso é genético, como é genético essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, que eu estou me mexendo, estou falando, estou me movimentando. E quando eu faço isso, eu estou obtendo energia. Eu estou usando energia. E da onde que vem a minha energia? A minha energia, ela vem da síntese de um substrato chamado ATP, que é a fonte básica de energia que permite eu dançar, pular, gritar, espernear, falar, me movimentar e tal, e que ela está contida, na verdade, numa estrutura que tem aos milhares no interior das células, que são chamados mitocôndrias. Mitocôndrias. Essas mitocôndrias é onde são fabricadas essas moléculas de ATP que estão codificadas aqui e que nós temos milhares dessas mitocôndrias no nosso organismo. E essas mitocôndrias, elas têm uma codificação genética. Elas têm estruturas de DNA no seu interior, onde tem 37 genes localizados. Aí você fala assim, professor, mas não estão só nos cromossomas que eu recebo um lote do meu pai e um lote da minha mãe? Não, elas também estão codificadas nas mitocôndrias. Nas mitocôndrias que tem essa informação genética
que essas mitocôndrias, elas têm uma origem particular que é única para todos nós, ela é de origem materna. A herança cromossômica que eu recebo, um cromossomo X do meu pai e um da minha mãe, depende do gameta feminino e masculino para dar essa composição genética. Mas as minhas mitocôndrias, e de todos nós, elas só vêm da minha mãe. Porque o espermatozoide, embora transporte mitocôndrias para movimentar a cauda para chegar no óvulo e fecundar o óvulo, ele não compõe a herança que está no citoplasma, a herança genética. E ela é materna. E quando eu falo tudo isso para vocês, eu estou levando a vocês a raciocinarem que todos os seres vivos têm informação genética contida nos cromossomas, nos seus genes nucleares, e tem informação genética contida nas mitocôndrias. Professor, se eu venho aqui para falar de herança humana ou de abelha, as abelhas também têm essa brincadeira? As abelhas também têm herança mitocondrial e têm DNA nas suas mitocôndrias. E essas mitocôndrias são fonte de energias. E essas energias fazem com que o bicho seja ou mais rápido ou menos rápido, ou diferencie rapidamente um local de nidificação, e assim por diante. Então, ele tem 30 genes também localizados na sua mitocôndria, em grande quantidade, que há, inclusive, em algumas abelhas, esses genes já foram todos mapeados. Já foram mapeados e localizados. E se eu falei que o genoma humano tem ao redor de 25 mil genes, as abelhas têm mapeado na sua informação genética ao redor de 11 mil genes. E tem na sua mitocôndria uma quantidade também de aproximadamente 30 a 35 genes nas suas mitocôndrias de origem das abelhas. Então tem essas alterações nas mitocôndrias. E aí eu estou chegando no assunto do Raoni, mostrando as diferentes tipos de abelhas que vocês conhecem e que elas variam, sobretudo, com a sociabilidade. Quando eu falo sociabilidade, eu estou querendo contar para vocês que tem uma quantidade grande de bichos que vivem solitariamente e formam um ninho solitário, aprisionam seu ninho, botam seus ovos, saem, vão embora, abandonam aquele ninho, vai fundar outro ninho e tal, e aquela fêmea que nasce no interior, o primário, ele não vê a mãe. Então nós falamos, não tem sobreposição de gerações. Mas a partir de um dado momento evolutivo, você começa a ter o surgimento da sociabilidade, que ela está relacionada com a divisão de trabalho e a ocorrência de fêmeas férteis que têm um controle populacional feito por algumas fêmeas especiais através de feromônios, de estruturas que elas liberam através de glândulas para controlar a população nessa colônia. Muito bem, então vamos lá ver o que vem por aí, né? Então, solitárias, sociais, divisão de trabalho, e uma coisa importante na divisão de trabalho e da circulação do feromônio é esse mecanismo de troca de alimento entre elas, onde, ao trocar alimento entre elas, elas percebem a relação com a rainha. Aí você fala assim, mas que gozado isso, né? Como que é isso, na verdade? Como que é isso? Quando você tem a rainha no interior da colônia e que você tem estabelecido um mecanismo de corte na colônia, o que foi essa corte? Essa corte significa que algumas operárias tocam o corpo da rainha, lambem a rainha, passa a língua no corpo dela, dá alimento para ela, mas quando ela faz tudo isso, ela está pegando uma substância
do corpo da rainha um feromônio, que é o sinalizador que a rainha está presente na colônia. E como que esse feromônio circula na colônia? Como que ele chega a todo mundo? Ele chega a todo mundo porque as abelhas, quando voltam do campo com néctar no papo, um dos mecanismos de início, ela troca o alimento com a outra. Para a outra falar assim, da onde você veio? Que alimento gostoso é esse? Para onde eu vou? Só que quando ela chega do campo e dá esse néctar para a outra, e recebe de volta o feromônio, e faz isso repetidamente, esse feromônio circula pela colônia e dá o indicativo da presença da rainha. Então, o feromônio da presença da rainha, ele circula através do modelo de trofalaxis, ou troca de alimento, na colônia, circulando para todo mundo. E quando você tira essa fonte de feromônio, o que acontece? Eu estou fazendo uma inspeção numa colônia, levanto o quadro, ali, a rainha está ali e tal, daqui a pouco ando para lá, ando para cá e tal, depois, pisei na rainha. Bom, quando eu mato uma rainha acidentalmente, eu estou tirando a fonte de feromônio da colônia. E quando eu tiro a fonte de feromônio, esse feromônio não circula. E ele não circulando, o que acontece? Os operários falam, ué, cadê a rainha? Cadê a rainha? Não estou chegando mais a rainha. Não estou sentindo o gosto da rainha. Cadê aquela substância gostosa da rainha? Não existe mais agora. Se não existe mais, o que elas fazem? Elas tentam produzir uma nova rainha, vai na região onde tem as larvas jovens e começa a jogar geleia real em cima daquelas larvas, no intuito de tentar fazer uma nova rainha. E esse negócio da sinalização, ele é percebido num tempo curto, basta 20, 30 minutos, a colmeia inteira percebe que está sem rainha e faz uma nova rainha. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse é o modelo de apis que vai estar associado a alguma espécie de abelhas indígenas sem ferrão lá na frente. Então, esse feromônio também circula nas abelhas indígenas sem ferrão. Bom, quando o Raoni falou e me tirou o eixo, ele falou do sistema haplodiploide, que na verdade agora é uma coisa que vocês têm que ter em conta, que é diferente do nosso, que é diplodiploide. O haplodiploide, todo mundo já está cansado de saber, que quando você tem os óvulos, e esses óvulos são fecundados, são fertilizados, você tem a possibilidade de ter uma fêmea. E quando esse óvulo não é fecundado, você tem o macho. Então veja, o macho, ele recebe a informação genética vinda de onde? Do óvulo. Por isso que ele é haploide. E esse daqui, a fêmea, ele é diploide, 2, igual a nós, porque recebeu a informação do óvulo e do espermatozoide. Por isso que a determinação nas abelhas é do tipo haplodiploide. E nos humanos, diplodiploide. Perceberam? Perceberam. Então, quando você tem o lote feminino aqui agora, e isso é sexo nas abelhas, você pode eventualmente ter a determinação das castas a partir do lote feminino, porque a rainha é uma fêmea que vai ser proveniente de um óvulo fertilizado, como essa daqui. E aí, para formar uma rainha, você tem várias estratégias para formar uma rainha nas abelhas indígenas. E nas abelhas do gênero Apis, vocês sabem que basta alimentar com geleia real que você obtém uma rainha. E aí, uma coisa curiosa, que aqui todo mundo precisa prestar atenção, é que se eu estou falando que o sistema é haplodiploide, então vamos imaginar uma brincadeira assim. Vamos imaginar que eu tenho uma fêmea rainha, eu estou colocando apenas 2 cromossomos
com dois genes diferentes, que eu estou sinalizando de verde, de verde e branco. E ela saiu para o voo nupcial e se acasalou com um macho que tem um gene vermelho, diferente do dela, evidentemente. Tá certo? Certo? Certo. Então, quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Tenho a possibilidade de ter uma relação assim. Esse cromossomo transportando o gene verde está aqui, e esse com o gene vermelho está aqui, está aqui. É claro que ela pode ter um branco para cá, junto com esse vermelho. São todas fêmeas aqui. Mas o macho dela, por exemplo, ela pode fazer macho verde e macho branco. Haploide, não é? Pode, não pode? Pode. Muito bem. Imagine agora que esse macho aqui se acasale com uma fêmea que tem essa composição genética. O que vai acontecer? Vai acontecer que, num dado momento, esse gene aqui encontra esse, e esse pode encontrar esse também. Quando encontra esse com esse, nada de anormal. Mas quando encontra esse com esse, genes idênticos, sexualmente idênticos, o que você tem? Você tem a ocorrência de um zangão, não é mais de uma fêmea. Tem um macho chamado macho diploide. Macho diploide, o que significa? Professor, o macho não é haploide? É haploide. Mas quando você tem uma composição genética, de tal forma que você coloca os genes em homozigose, por determinado sexo, você tem um macho diploide. E esse macho diploide aqui, ele é inviável. Por que ele é inviável? Eu consigo criar esse macho no laboratório? Consigo. Na natureza eu consigo? Não. Por que eu não consigo? Porque esse macho diploide aqui, que não tem atividade funcional na colônia, quando ele é formado, ou ele é feito, ele secreta uma glicoproteína, que é uma substância adocicada. E ao ser adocicada, as larvas percebem que ele é gostoso e falam aqui, vem cá, gostosão, tá, come ele. Então tira. Bom, se tirou o macho, e na célula que tinha aquele macho, ficou o quê? Ficou um buraco, ficou falhado. Então, quando eu tenho a ocorrência de macho diploide numa população decorrente do efeito da homozigose ou endozigose, eu olho para um fago e vejo todas as células operárias e vejo um montão de células vazias espalhadas assim, como se eu tivesse pego uma cartucheira, subi, dava um tiro, bateu em vários pontos, furou aquilo, ficou falhado. É onde aconteceu o macho diploide, que essa cria, inclusive, é chamada de cria tiro de espingarda. Gozado, né? Gozado. É aí quando eu volto para as abelhas indígenas sem ferrão, que as aves fecundam até com 17 zangões diferentes, com genes diferentes, e as abelhas queridas nossas sem ferrão, elas fecundam com um macho, às vezes com dois. E quando eu tenho isso, eu tenho que ter a percepção que às vezes está falhando a minha cria, e eu não sei explicar por quê. Porque eu estou numa região, às vezes, com baixo número de colônia, e está me colocando esses genes em homozigose, e elas estão matando aquelas crias. Então está uma cria falhada no interior da colônia. Então aí você percebe que algumas células, alguns melíferos, você tem o falhamento dessas células em decorrência da homozigose. Então, num ninho de melífero que o Rony falou, eu tenho a rainha e tenho a postura aqui na colônia. É isso? É isso. E dessa postura aqui, nascem eventualmente rainhas e operárias de células idênticas. Idênticas. Numa porcentagem que chega até 20, 25%
naturalmente aqui. Naturalmente. Estão percebendo? Estão percebendo. Então vão nascer rainhas e operárias, e aí o senhor fez uma pergunta, que elas nascem o tempo todo. Mas elas nascem o tempo todo, e o sucesso do acasalamento vai depender não só da formação das rainhas, mas sobretudo da disponibilidade dos machos da natureza com quem eles vão se acasalar. Então ela faz a rainha, e se não tiver macho na natureza, com quem ela se fecunda. Então a produção do macho é uma coisa assim entendida do ponto de vista genético, porque ela é sazonal. Ela acontece em função da disponibilidade de alimento na natureza. Se eu tenho grande quantidade de oferta de proteínas, a minha colmeia cresce, produz os machos, e eles são capazes de fecundar essas rainhas. E essas rainhas que nascem no interior da colônia, é uma coisa interessante, né? O Raoni disse que grande parte delas são mortas, mas grande parte dessas rainhas também tem sido visto em trabalhos recentes, que elas saem das colônias, principalmente no começo da noite, 6, 7 horas da noite, e vão entrar em colmeias mais fracas, ou colmeias que não têm rainhas, porque estão órfãs, numa outra colônia. Então, quando eu estou falando isso, o que eu estou falando? Que essa colmeia está dispersando os genes dela para outras colônias que ela invadiu, e vai fecundar na outra colônia. Então, é uma disseminação da informação genética a partir de um eixo único aqui. Então, veja que coisa interessante, ela vai começar a dispersar os seus genes na natureza em função dessa possibilidade de ocupar essas colônias. Então, o senhor perguntou também, quando ele fala de origem genética, essa origem genética está bem estabelecida, que quando você tem os marcadores genéticos, dois genes, A e B aqui, grande e pequeno, e aqui A pequeno e A grande, pequeno e B pequeno, tem uma composição genética aqui, onde esses genes aqui entram em heterozigose e produz as rainhas. Então, 75% de operárias e 25% de rainhas. Está explicado geneticamente como que funciona. Então, são dois genes genéticos que, quando você tem a ocorrência dos cruzamentos, quando ela está em heterozigose, você produz as rainhas. E quando está em homozigose, você produz as rainhas, e quando está em heterozigose, a ocorrência disso. Muito bem. E aí, então, você tem ocorrência em algumas regiões de que essas rainhas podem ser mortas, pode substituir a colônia do todo, pode ocupar outras colônias. E a Phlebotomyia varia, que o Raoni falou, ela tem uma determinação da casta que é um modelo único, que eu disse para vocês lá atrás, que quando eu estou brincando com a colônia e eu mato acidentalmente a rainha, as operárias percebem que faltou uma rainha. As operárias sem ferrão fazem isso. Se eu tirar uma rainha de um melículo da caixa, ela sabe que faltou a rainha? Se eu fizesse numa jataí, ela sabe que faltou a rainha? Não sabe. A única que tem a percepção que falta uma rainha no interior da colônia é essa marmelada, que quando você tira a rainha do interior da colônia, você fala assim, poxa vida, subiu a rainha. Cadê a rainha? Perceberam? E quando ela subiu a rainha, ela fusiona uma célula adicional em cima de uma outra que tinha alimento aqui e tal, e esse alimento suplementar aqui, quando comido por essa larva, se transforma numa rainha. E aí, então, quando ela faz rainhas, que pode ser a qualquer momento, o que tem que acontecer? Tem que acontecer um sincronismo com a produção de macho. Então, vamos supor que eu vá na colônia hoje e tire uma rainha de Phlebotomyia, ela, olha,
faltou a rainha. Vamos fazer outra. E faz outra. Aí faz outra. Com quem que ela vai fecundar? Aí tem uma informação importante, que embora os machos sejam de origem sazonais e estão de acordo com a produção de rainhas na natureza, porque a rainha precisa ser fecundada, precisa ter um ciclo de pólen entrando e tal, de fortalecimento, que coincide em algumas épocas do ano com os picos de março, abril, maio, junho e tal, final do ano, que é sazonal e é nítido isso. Mas as presomelitas produzem macho praticamente o tempo todo. Então é uma abelha que dá para você multiplicar, dá para você dividir, dá para você tirar a rainha para fazer nova rainha, que ela será muito bem sucedida, porque os machos também são feitos simultaneamente. Você pode eventualmente gerar homozigose, sim. Isso pode ser que aconteça. Essa rainha aqui, e outra coisa curiosa que acontece nessas brincadeiras aqui, é que quando você tem a colônia órfã, de uma maneira geral, as operárias são capazes de desenvolver o ovário e botar. E a gente sabe que nas abelhas indígenas, sem ferrão, a grande produção de machos, elas não vêm da rainha, elas vêm das operárias. Então a produção de machos nas abelhas sem ferrão, elas estão relacionadas com a possibilidade das operárias desenvolverem os ovários e abortarem. E quando você olha para esse cenário e vê essa abelha bonita aqui, ela não desenvolve ovário de jeito nenhum, mesmo em orfandade por longo período, ela não desenvolve ovário se não bota macho, como acontece em outras espécies. Então, acontece isso nessas abelhas, curiosamente. Na jataí, que todo mundo sabe, então, o Raoni já disse, tem a ocorrência da célula real. E essa célula real aqui tem 7 vezes mais alimento que a célula de operário aqui. Mas como é que eu sei isso? Como que eu sei isso? Pega uma pipeta graduada, abre essa célula, mede quanto tem de alimento aqui dentro. Pega essa daqui, pega uma pipeta, abre, mede quanto tem dentro. Então, é uma determinação de castas alimentar. Depende do alimento. Então, se eu sei que depende do alimento, que tal eu fazer a coleta desse alimento e alimentar as larvas no laboratório para obter as rainhas? Eu posso fazer isso? Eu posso ou não? E aí então, se eu sei que a célula tem mais alimento, eu posso eventualmente coletar esse alimento com uma pipeta, passar para as placas perfuradas aqui e colocar 53 microlitros de alimento nessas larvas que foram transferidas para cá, e eu tenho então o quê? Tenho a produção in vitro das rainhas no laboratório. Então é a produção de rainhas no laboratório em grande quantidade. E aí então o gargalo que se apresenta nesse momento não é a habilidade de eu produzir as rainhas no laboratório. É quando? Quando que eu faço isso? Se eu sei que a produção de machos é sazonal e depende do fluxo de aporte de alimentos na natureza, de proteínas disponíveis na natureza, quando que eu faço isso? Então eu preciso entender a dinâmica da produção de machos, que é fundamental. E o Raoni disse que uma das coisas importantes na produção de machos é que elas formam as nuvens de agregação. Então, quando eu começo a perceber nuvens de agregação de jataí ou de matrigônio em algum lugar, eu tenho que fazer com uma certa antecedência as rainhas que vão ser utilizadas com aqueles machos que estão disponíveis. E isso, quando você mede, varia de região para região, mas em Ribeirão Preto tem 2 picos nítidos. Então, eu não posso cair no erro de produzir rainhas no laboratório
que ela não tem com quem fecundar. Está percebendo? E por que isso é importante? Isso é importante porque esse conhecimento leva à multiplicação de colônias em grande quantidade. E aí, quando eu falo em colônias de grande quantidade, eu estou chamando a atenção de vocês que muitas dessas abelhas, elas têm interesse comercial para você fazer o trabalho de polinização dirigida. E o exemplo mais concreto e mais conhecido que nós temos é a aplicação do conhecimento da jataí para polinizar os moranguinhos. Já todo mundo cansado de saber que quando eu coloco as jataís no interior das estufas, eu aumento a qualidade dos moranguinhos, a qualidade desses moranguinhos, e não perco a produção. E é estimado que no estado de São Paulo são perdidos 50% da produção de moranguinho no estado de São Paulo, porque falta o polinizador. Então, o morango que você compra no supermercado, na rua, o que é? É um morango bem sucedido. É aquele que o cara separou na origem, bonito, gostosão, cheirosinho, grandão e tal, que você vai comprar. E aquele que não foi bem sucedido, ele leva para a geleia, usa para a geleia, e você está falando de 50% da safra. E se você perde 50% da safra, por falta de polinizadores, eu te pergunto, que tal se nós tivermos um consórcio de criadores de abelha de jataí, para chegar para o Ricardo e falar, Ricardo, arruma os criadores de moranguinho aí em Campinas, eu vou levar o número grande de comércio. Porque quando você faz esse serviço, que foi feito do Embrapa, inclusive, que você tem essa difusão do conhecimento, o cara vai falar assim, tá bom, professor, eu tenho umas estufas enormes aqui, eu preciso de 200 colônias de abelha de jataí. E aí eu te pergunto de imediato, quem é que tem 200 colônias de abelha de jataí para fazer a prestação de serviço? É necessário que a gente estabeleça um programa de consórcio, que eu pego tua colônia, 10 sua, 10 minha, 10 dele e tal, e falo para o Ricardo, agora tem 200, Ricardo. Vende isso. Vende isso, eu estou dizendo que no projeto de polinização, feito em grandes países e no Brasil também, você aluga as colmeias para fazer o serviço. Você aluga as colmeias por $270 para produzir as amêndoas, produz no Brasil para produzir melões a 30, 40 reais por colônia, e as macieiras até 50, 60, e assim por diante. Então você aluga, isso tem preço. E aí você vê a aplicação desse conhecimento todo, da multiplicação em grande escala, que vai servir a esse mercado de utilização dessas rainhas para formar núcleos e etc. para você fazer a prestação de serviço. Muito bem. Então, é possível você fazer a produção no laboratório, como essa. O Raoni já faz na Borá, o Ivan também faz na Borá, já foi feito na Fresomelita varia também, já foi feito na jataí com grande quantidade, e é uma coisa importante dessa técnica, que aqui é curioso e deve ser dito, né? É que quando você transfere a larva, você precisa tomar cuidado com esses espiráculos aqui, que é por onde ela respira. Esses espiráculos, eles não podem ficar em contato com o alimento, porque ela se afoga. Aí, uma coisa boba, que todo mundo já está cansado de saber, é o seguinte, quando eu transporto colônias de abelhas indígenas, o ovo está flutuando em cima do alimento, a larva está flutuando em cima do alimento. Se eu virar isso de ponta cabeça, ou mexer nisso, o que vai acontecer? Esse alimento afoga esses espiráculos aqui, impedindo que a larva não respire. Está percebendo? Então, o manejo das colônias de abelhas indígenas, ele tem que ser feito com cuidado na mesma posição, para você não afogar as larvas, para você não matar essas larvinhas. Oh, gente! Então, é possível ter as rainhas do laboratório, em grande quantidade, biriri, bororó. E em aves, eu já disse para vocês, que tem um sinalizador importante, que é, tirando a rainha da colônia, ela fabrica uma nova rainha. Então, quando você retira a rainha da colônia, que é essa bonitona aqui e tal, dessa aqui com a corte sinalizando a presença da rainha, lambendo o corpo para isso circular e tal, quando eu retiro, cara, obrigado. Não, meu de obrigado.
ela se pergunta onde está a rainha e tenta fabricar uma nova rainha. E a circulação é percebida por esse mecanismo de trofalaxis. Onde está a rainha? Onde está a rainha? Onde está a rainha? Faz uma nova rainha. Faz uma nova rainha. Onde está a rainha? Onde está a rainha? Está aqui, está acolá, está lá, está lá, está lá. Achei a rainha. Tá bom, achei. A rainha está aqui. Nascida com um disco amarelo nas costas já, né? Esse disco amarelo que está nas costas, algum desavisado já perguntou se ela nasce com esse disco. Claro que não. Esse é um disco plástico que você coloca. E esse disco plástico eles têm cores e tem números. Então, eu posso, de acordo com o Código Internacional, colocar uma cor verde, colocar uma cor azul, colocar uma cor vermelha, colocar uma cor branca, colocar uma amarela, e sei o ano que aquela rainha nasceu. Se ele tiver numerado ainda, melhor ainda, porque esse disco pode ser 15 amarelo. Então, essa colônia tem o número 15 amarelo, essa rainha. Eu sei a longevidade dela, sei que essa rainha está na colônia, assim por diante. Bom, o importante é que elas fabricam uma nova rainha, o importante é que essa rainha nasce e faz o quê? Nasce no interior da colônia. Da onde? Ela nunca saiu. Ué, ela nasceu na colônia e vai sair? E como que ela se orienta? Como que ela se orienta? Ela vai sair de acordo com o desenvolvimento e a maturidade sexual dela, que vai acontecer no 5º, 6º dia mais ou menos, e as operárias que estão preocupadas com o destino sexual da rainha, porque só a rainha consegue fazer a postura, elas começam a fazer um tipo de jogo nas operárias da rainha, para a rainha sair da colônia. E a rainha vai sair geralmente no período da tarde, por 2 horas, 3 horas da tarde, no céu claro, sem vento, sem nada, para ser fecundada. E a rainha, então, elas vai recebendo essa pressão das operárias, e essa pressão é curiosa, porque é uma pressão que vai fazendo assim: ô rainha, não está na hora de você voar, não, vamos rainha, vamos sair da colmeia, vamos rainha, vai embora, vai fecundar, vai procurar teu turma e tal, e vai empurrando para a porta da colônia. E a rainha, na maioria das vezes, ela se irrita e solta um som na colmeia. Pô, para! Calma aí, gente, fica cegado, eu vou voar. Aí ela se ajeita para voar. Aí a gente fala que ela passou um batonzinho, passou um perfuminho, não é nada, ela esfrega as pernas no abdômen para ativar a liberação dos feromônios, porque estão nas glândulas germais e nas mandibulares, que é de atração sexual, e ela aí sai da colônia. Ela nasceu no escuro, no interior da colônia, então ela olha assim: onde que eu estou, né? Perceberam? Então o que ela faz? Ela faz um voo chamado de reconhecimento, que é um voo que ela levanta voo assim, levanta voo e vai fazendo voltas. Vai fazendo voltas e vai levantando-se. Essa hélice vai levantando, passa pelo copo, passa pela coluna, o pessoal aqui da frente, passa ali pela máquina, passa pelo prédio, passa lá em cima, vai 15 metros de altura lá em cima, dá uma olhada em tudo e tal. Ela faz uma marcação topográfica. Ela marca uma pedra, marca um arbusto, marca você. Se eu estiver aqui perto, ela quer sair, ela me marca, e quando ela volta, entra na colônia outra vez. Perceberam? Entra na colônia de novo. Quando ela entra na colônia de novo, as operadoras falam assim: ué, você de volta? Você não foi fecundada? Pode voltar. Sai de novo. E ela se prepara de novo e sai de novo. Bom, e ela sai e vai para onde? Ela sai da colônia e vai para onde? Ela vai fazer voos na natureza e vai passar perto de áreas que tem uma agregação de machos
que é isso, professor? Agregação de macho? Os machos, eles atingem a maturidade sexual com 10, 12 dias de idade e saem toda tarde para vagabundear. Saem para a natureza e vou dar um rolê. Vou andar por aí. E saem. E eles vão para onde? Eles se reúnem no barzinho mais perto que tem na natureza ali. E vão tomar um shopping, vão voltar, voar ali. Eles vão voar numa área bem definida de um espaço geograficamente conhecido, que vão fazer voos nessa região e tal, que são as áreas de concentração dos zangões, que são milhares de zangões voando nessa área e tal, e que a rainha vai em direção a essas áreas. Ela vai em direção a essas áreas e ela começa a apertar o abdômen dela, soltando o feromônio de atração sexual, que vai chegando perto dessas áreas, passa a ser percebido pelos sensores da antena dos zangões, porque eles sentem cheiro pelas antenas, que tem várias estruturas olfativas, e todo mundo sabe que as abelhas percebem melhor os cheiros que os cães. Por isso que é usado para detectar drogas, explosivos, etc. Tal, várias formas. Então, aquele feromônio que está sendo liberado, picogramas no ar, eles vão sendo liberados, e os zangões começam a fazer assim: puxa, que cheiro gostoso que está vindo aí, que cheiro gostoso, que cheiro gostoso, que cheirinho, 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 e vai chegando perto da rainha, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e a hora que ele está bem perto do corpo da rainha, o que ele vê? Ele vê a câmara genital da rainha abrindo e fechando assim, aqueles olhões, e assim: meu Deus do céu, o que é aquilo? E agora eu vou, tio. Aí ele vai, e agora eu me mato. Vai e everte a genitália dentro do corpo da rainha e se solta. Joga o sêmen dentro do corpo da rainha, se solta e cai no chão e morre. E essa rainha continua sendo voando e pode ser fecundada com 10 a 12 zangões. E quando eu falo 10 a 12 zangões, eu quero que vocês entendam que com isso eu aumento a variabilidade genética no interior da colônia. Então, o interior de uma colônia, ele é formado de várias mini populações, dependendo do espermatozoide que está sendo usado naquele momento. Então você tem abelhas mais dóceis, abelhas mais agressivas, abelhas mais escuras, abelhas menos escuras e tal, e assim por diante, que é decorrente da possibilidade da fecundação com esses machos. E nas indígenas, aonde está a agregação de macho? Está lá na natureza? Não vou nem que eu vou te dizer, está perto do ninho. E ele é partilhado por machos de outras colônias que chegam perto daquela rainha para fecundar. E aí é usado um macho apenas. Um macho apenas. E eventualmente com 2, raramente com 2, mas com 1. E quando eu tenho 1 ou 2 machos, eu tenho a possibilidade de que eles tenham os mesmos alelos sexuais para formar o zangão diploide. E quando eu tenho o zangão diploide, eu tenho o decréscimo da fertilidade. E aqui então eu estou mostrando que esse campo de fecundação, ele pode ser mapeado, eu levantando na natureza. Eu quero achar aqui em Franca, onde estão, mapeado do celinho ali, a área de concentração dos zangões. O que eu pego? Eu pego uma bexiga de gazelo, encho a bexiga de gazelo, penduro uma rainha aqui dentro e tal, ou cheiro de uma rainha, e levanto, e ando, vou andando. Porque essa distribuição é espacial, eles vão estar dispersos na natureza. Então eu levanto, e quando eu passo perto das áreas, eles são atraídos por essa rainha. Aí, ó, tá vendo como que é? Estão chegando aqui, ó. E quem que vai chegar? Vai chegar o mais esperto, né? O mais rápido, o mais ágil, o mais veloz. Por isso que essa formação que eles falam é uma formação em cometa. Essa formação em cometa significa que os mais fortes estão na frente e os mais lardões por trás, sem grandes chances de pegar a rainha, né? Então, essa é em cometa, e aí alguns afoitos aqui chegam e tentam enfiar a genitália na própria gaiolinha aqui, né? Suicídio coletivo. Então, esses machos podem ser capturados,
podem ser analisados quimicamente e tal. Então, 3 machos iguais aqui, 6 machos iguais aqui e aqui. São diferentes. Então, mostrando que numa mesma área de agregação de zangões, você pode o partilhamento de vários tipos de machos numa mesma área. Né? Com isso, você aumenta a variabilidade genética. O sistema reprodutivo, todo mundo sabe, que, né? Os ovários, espermateca e tal, aqui, testículo, vesículo e tal. O espermatozoide entra, fica aqui dentro, armazenado, o óvulo sai daqui. Quando recebe o espermatozoide, dá 2N. Quando não recebe o espermatozoide, dá 1N, que dá macho. Então, é assim que funciona, mais ou menos. A fecundação, para vocês terem uma ideia, passa por... E aí, o acasalamento que ocorre a 10, 15 metros de altura. Bom, e aí uma coisa importante, que é, quando eu tenho isso, o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com isso é a possibilidade de eu ter um melhoramento genético com a produção de rainhas em grande escala e o uso da inseminação instrumental para controlar os cruzamentos, porque aí eu seleciono as mais produtivas e uso o sêmen no laboratório e o sacrinho. Professor, e nas indígenas? Alguém já fez inseminação nas indígenas? Instrumental não. Nas indígenas, o que você tem é algum sucesso da fecundação das rainhas no laboratório. Quando você confina essas rainhas no laboratório sob determinadas condições e oferece o macho disponível no laboratório, você pode ter a fecundação ali. Mas a inseminação instrumental, ela te permite você pegar exatamente os zangões das melhores colmeias de elite para fazer o cruzamento. Então você tem técnicas que te permitem fazer o cruzamento em grande quantidade, coletando o sêmen numa agulha, que está aqui, ali, aqui, e passa para o corpo da rainha, com essa rainha anestesiada, com gás carbônico aqui dentro, num tubo aqui, abre-se a câmara genital da rainha e introduz-se esse sêmen aqui. 10 microlitros de sêmen, equivalente a 10 zangões mais ou menos, cada microlitro com 6 milhões de espermatozoides. Então, para frente, opa. Parou. Bom, e aí uma coisa interessante da variabilidade é o seguinte: quando você tem a variabilidade, você pode ter os cruzamentos entre algumas subespécies. Então, por exemplo, já foi visto, por vários de vocês, inclusive, que você tem a NQA, Melipona quadrifaciatus antidioides, e Melipona quadrifaciata quadrifaciata. Elas se cruzam? O pessoal pergunta. Sim ou não? Se cruzam. Se cruzam e você tem, uma tem as bandas interrompidas, aqui é uma banda interrompida, a outra tem a banda contida, e no híbrido você tem uma forma assim, ó, que é fértil, está na coluna, e você percebe. Então é a variabilidade genética no interior da coluna. Aqui um híbrido de MQQ e MQA, mostrando a interrupção da banda também ali. Outra variação importante que foi visto entre algumas espécies é da Tetragonides angústula e de uma outra chamada Fiebrige. Bom, o que é isso? Né? A Tetragonides angústula, que ocorre nessa região, a Fiebrige também ocorre aqui, ela tem um marcador importante perto da asa aqui. É uma região chamada mesipisterno. Então, você pegar uma jataí e olhar com cuidadinho assim, perto da asa dela aqui, ou nesse ponto onde implanta a asa, você vai ver uma mancha escura aqui assim. Ó. E quando você tem a Fiebrige, você tem que essa mancha é desse jeito. E quando elas se cruzam, essa mancha fica embaralhada, metade amarela e metade escura, mostrando um híbrido dessas duas. Isso foi visto por biologia molecular, que acontece na natureza também, da Fiebrige e da angústula. E o doutor Marco Pinhatara, aqui de Franca, esse cara, assim, dá 5 minutos, não sei porquê. Você acha que eu falo demais, cara? O Marco falou assim o seguinte, ó, tenho uma colônia aqui que era um sul verdadeiro pura, Melipona scutellata. E de repente começaram a aparecer
urso amarela, melípula rubiventris, dentro dessa colônia. O que está acontecendo? Né? Alguém tem ideia do que está acontecendo aqui? Olha o Marcão fazendo isso. Ó. Ursula nordestina com urso amarela. Elas podem ter hibridizado, entre elas formado um híbrido ali, ou pode ter tido uma invasão de uma dessas rainhas que saem acidentalmente entram na outra colônia, que mistura essas populações. E você precisa de detalhes, e esse detalhe passa, elas são bem diferentes, né? Mas convivem perfeitamente bem. Então, isso é uma análise mais detalhada para saber se é um híbrido ou se é uma coisa ocasional de invasão da colônia por uma melípula nordestina e vice-versa. Bom, outra coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte. Tem uma abelha chamada Partamônia que tem 32 cromossomos. 32. Umas melípulas têm ao redor de 10, 12 e tal. As Partamonas, boca de sapo, tem ao redor de 32. E lá, quando eu mostrei o segundo slide da minha fala, eu mostrei um cariótipo, que é a disposição dos cromossomas da espécie humana lá. O par 1, pareado, par 1, par 2, pareado, par 2, assim por diante. Só que nessas Partamonas, além do cariótipo normal, aparece um cromossomo diferente. Um cromossomo chamado cromossomo extranumerário, chama de cromossomo B. B. Esse cromossomo inviabiliza a colônia? Não inviabiliza. Eles acontecem praticamente em todas as Partamonas. É um cromossomo extranumerário adicional que acontece em pouquíssimas espécies, mas é frequente na Partamona. Muito bem. Se ele é adicional e acontece, esse cromossomo B já foi encontrado em todas as espécies aqui. Na lista abaixo. Pupila, rústica, gregária, típica, Partamona helli, aí aqui a boca de sapo mais conhecida nossa aqui, né? Aí, tudo boca de sapo, de diferentes configurações. Tá bom. Então, essa menina fez o seguinte. Se eu pegar 50 colônias da Bahia, 50 do Espírito Santo, 50 de Minas Gerais, 50 de São Paulo, Bará, e analisar essas colônias, qual é a frequência de alterações desses cromossomos B? Estão percebendo? Todo mundo está percebendo o que foi feito. Estão percebendo, gente, o que eu quero contar para vocês? Isso é fundamental para a informação que vem a seguinte. Então ela pegou abelhas Partamonas de diferentes regiões, de diferentes latitudes, de diferentes temperaturas, e foi analisando para ver a ocorrência desses cromossomos B. E aí, na Bahia de Deus, 91% das colônias tinham esse cromossomo B. Perceberam? Em Minas Gerais, 45%, no Espírito Santo, 85%, no Rio de Janeiro, 1%, 3%, 3%, 0,25% ali. O que está acontecendo? Um declínio da frequência do cromossomo B. E quando você analisa essa frequência do cromossomo B, ele está associado com temperaturas mais altas. E aí, a brincadeira que se diz que quando eu transporto a abelha de um lugar para o outro, sem saber direito o que está acontecendo, eu posso abelhas que sobrevivem por causa do seu cromossomo B em condições extremas de calor e coloco lá no sul onde está frio. E essa abelha não foi selecionada ou não foi adaptada para viver nas condições mais frias. Então aí eu
começa a ter mortandade de abelhas nessas regiões. Outra coisa que acontece, que eu quero contar para vocês, que às vezes o pessoal não se dá conta, é a ocorrência de rainhas miniaturas. Se eu estou dizendo que as rainhas são produzidas por alimento, então se eu diminuir a quantidade de alimento, ou tiver menos alimento, eu posso ter rainhas miniaturas na colônia que são também rainhas funcionais, como acontece no mambucão, por exemplo, né? Como essa, na Schwarziana quadripunctata, como essa, na plebeia juliane, como essa, na plebeia remota, como essa, na plebeia luce, como essa, na nanotrigona iraí, como essa. Gozado, não é? Rainhas miniaturas que são funcionais iguais às outras, só que dependendo da época do ano, que não teve alimento disponível em grande quantidade, elas foram produzidas em pequena, ficaram menores, mas são viáveis da mesma forma e conseguem fazer a postura. Outra coisa que eu não disse para vocês, que é de vital importância, de uma maneira geral, as abelhas sem ferrão têm um mecanismo de postura que é o seguinte: todo mundo acompanha, a operária faz a célula, tal, bonitinho e tal, faz a célula, começa a colocar alimento dentro dessa célula, conforme o Raoni falou. E de vez em quando, a rainha vem perto assim, dá uma xeriteada e tal, ela checa se tem alimento bastante naquela célula. Quando ela faz isso, ela bota um ovo no interior dessa célula, que esse ovo, antes de que a célula seja fechada, a operária vem e coloca um outro ovo nessa célula. E esse ovo da operária, ele se desenvolve mais rápido, e a operária, como não vai ser fecundada, vai dar origem a macho, aos machos. E essa larva de macho come a larva da operária e dá uma larva de macho, vindo de quem? Da operária. Então, a grande produção de macho nas colônias, ela está relacionada com os ovos colocados pelas operárias das abelhas, que colocam o ovo praticamente junto com o ovo da rainha. E como ele se desenvolve mais rápido, ele come o outro e nasce o macho. Bom, mas tem uma situação, que é uma situação que é o chamado ovo trófico, que quando o alimento está quase no nível para a rainha botar, a operária vem e bota um ovo em pé no alimento, a rainha vem, olha aquele ovo, come aquele ovo e bota o dela. Então veja, olha as situações. Tem uma que a rainha vem, bota o ovo, essa larva desenvolve, come o ovo da operária, da rainha e da macho. Tem uma situação que ela chega primeiro, bota o ovo, esse ovo serve de alimento para a rainha come o ovo e bota o dela e nasce uma fêmea. Tá certo? E tem uma situação, tá, que eles são botados em grande quantidade no fundo das células e que são os chamados ovos tróficos ou funcionais, né, que são diferentes. Então vejam, um ovo trófico botado na parede aqui, que serve de alimento, um ovo funcional, que é botado aqui junto com esse da rainha aqui, vai se alimentar desse ovo aqui quando vai nascer. Então, são coisas distintas. O ovo trófico é botado perto da parede aqui, a rainha vem, come isso, né, e bota o ovo dela. Aqui é o ovo funcional da operária, tem o ovo da rainha aqui e tem o funcional da operária aqui. Esse ovo vai dar origem ao macho, essa larva come essa larvinha de fêmea e dá origem a um macho, mostrando a produção de machos na escápula trigona dépilis, aqui, ou acanudo. Né? E aqui você tem essa brincadeira. E aí, quando você olha para esse cenário, você pergunta o seguinte: esses ovos são iguais? Ou são diferentes? E aí, esse é um ovo funcional de uma rainha, de 0,7 milímetros aqui. Esse é um ovo funcional de operária maior que o da rainha aqui, tá vendo?
E esse é um ovo trófico. A massa todo disforme de alimento aqui, que serve de alimento para a galinha. Muito obrigado, gente, pela